Alô, pessoal do Camil do segundo ano, tudo bem? Espero que estejam bem. Nós fechamos na última aula a nossa retap com a correção das questões da última prova, né, da nossa A5. E agora, para a continuidade do nosso trimestre, nós vamos seguir o cronograma de assuntos previstos para o caminho do segundo ano, para o itinerário do caminho do segundo ano. Esses assuntos já foram relacionados para vocês. Vocês têm uma aula aí chamada aula bônus, que eu faço toda essa orientação de quais os temas e assuntos que nós vamos trabalhar. Mas, como o aluno tinha me perguntado no chat, eu informo para vocês que esses conteúdos que nós vamos ver agora até o encerramento do segundo trimestre, eles não vão aparecer na A6, na avaliação 6. A avaliação 6 vai ser um conteúdo da base comum. Vocês já estão habituados a isso porque aconteceu da mesma forma no primeiro trimestre, não é? Então, fiquem atentos, por favor, atentas e atentos, mas esse conteúdo efetivamente é um conteúdo para o preparatório e efetivamente pode ser cobrado ainda para aqueles alunos que ficarem em recuperação dentro do trimestre, tá certo? Bom, isso dito, eu vou procurar ser célere nessa parte inicial, porque esse é um assunto bastante amplo e que nós vamos trabalhar em apenas uma aula, ou seja, somente nessa aula nós vamos trabalhar com essa sequência didática número 5, águas continentais e oceânicas, aproveitamento e impactos, recursos hídricos no Brasil. Também é um tema já estudado por vocês em séries anteriores e que aqui a gente retoma com foco na SPSEC, né? Com objetos do conhecimento vinculados a essa sequência, a esse assunto, nós temos distribuição e uso da água no planeta Terra, o ciclo e a dinâmica da água, depósitos superficiais e subsuperficiais, ou seja, abaixo da superfície, os aquíferos, os lençóis freáticos, localização, composição e estrutura. As principais bacias hidrográficas nacionais, esse é um termo inclusive que muitos autores já não usam mais, bacias, prefere-se usar regiões hidrográficas, vou falar sobre isso. Formação, gestão e contaminação dos principais aquíferos nacionais, que é água subsuperficial. Fatores relacionados à gestão da água e à poluição hídrica e conflitos decorrentes da gestão e do uso da água. Então, o assunto é bastante amplo, nós vamos precisar passear pelo mundo também, né, as principais bacias ou regiões hidrográficas globais e vamos lá, temos 30 minutinhos, 35 minutos para avançar nesse assunto. Olha só, esse conteúdo ele está presente no livro 2, capítulo 17, também no suplemento de revisão, tema 16. Então, desde já, eu recomendo. Eu acho que fica sempre muito mais vívido se você faz esse estudo doméstico logo após a aula. Então, se você puder ter contato, é apenas um capítulo no livro e um tema no suplemento de revisão. Então, eu acho que se você puder fazer esse estudo hoje, resolver os exercícios, você ganha, você praticamente fecha essa etapa da tua preparação. Bom, o primeiro tema que eu trago aqui é sobre o ciclo da água. Tem várias imagens disponíveis que mostram, as imagens mostram essa circulação da água na atmosfera. Ao longo do tempo geológico, que nós já estudamos, a gente pode pensar em variação da quantidade de água na atmosfera. No nosso tempo social, a gente pode informar que a água é um recurso renovável, né? O recurso hídrico ele é renovável por conta do ciclo hidrológico, como vocês estão vendo aqui, né? O que muda é a localização e o estado da água. Se ela vai estar em estado sólido, forma de gelo, por exemplo, calotes polares, se ela vai estar em estado líquido, seja sobre a superfície ou sob a superfície, seja no estado gasoso, em forma de vapor d'água, não é? Mas, aí você poderia falar, para professor, mas eu já ouvi falar que tem escassez de água, que tem crise hídrica. Aí é outra questão. O que tende à escassez, fiquem atentos a isso, né? O que tende à escassez é água doce limpa.
água potável. Essa tende à escassez. Por quê? Não é que ela diminua, não. É que aumenta a pressão demográfica sobre ela. Nós somos hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta, muito mais do que já fomos anteriormente. Então aumenta o número de pessoas consumindo esse recurso que é vital à vida do homem. Essa é uma primeira questão. E outra é que a água pode ser poluída. Então você tem dois elementos aí: a poluição, a alteração do ciclo, três elementos então, a alteração do ciclo hidrológico pelo homem, podendo fazer com que áreas de maior umidade percam umidade, a umidade se desloque para outro local, podendo mudar o estado da água, dificultando o seu consumo, tá certo? Então você tem, para caracterizar a crise hídrica, três aspectos: a alteração que o homem faz na natureza, alterando a dinâmica do ciclo hidrológico, a poluição do recurso hídrico, dificultando o acesso à água doce e limpa, e a pressão demográfica sobre esse recurso. São três aspectos importantes que caracterizam a crise hídrica. Imagine aqui em Brasília, por exemplo, há 50 anos, quantas pessoas estavam aqui para consumir os recursos hídricos existentes? Bem menos do que nós temos hoje. Há cerca de 4 milhões de pessoas aqui na área metropolitana de Brasília, na rede de Brasília, não é? Então há uma pressão demográfica sobre esse recurso. A gente poderia colocar um quarto fator vinculado à crise hídrica ou ao inacesso à água doce e limpa, que é quando a água é transformada em recurso e apropriado pelo capital. Para ter acesso à água, que é um recurso vital, você precisa do intermediário do dinheiro. A água precisa ser paga. Isso acontece, evidentemente, em vários lugares no mundo capitalista. E, por vezes, quem não tem acesso a esse capital disponível para pagar pela água, por conseguinte, vai ter inacesso ao recurso. Beleza? Então, é importante que nós tenhamos essa noção, e já discutimos aqui, en passant, os elementos da crise hídrica, que vocês estão ouvindo muito falar na mídia. Há uma perspectiva real de que esse ano nós tenhamos uma crise muito perversa, especialmente no centro-sul do território brasileiro, por conta de uma estiagem já acontecendo e esperada ainda mais densa, pelo menos até o mês de novembro, o que vai fazer com que os reservatórios estejam em baixa e dificulte a possibilidade, dificulte a condição de abastecimento regular desse recurso. Isso para não falar na crise energética, mas é outra confusão, é outra conversa. Bom, tem até uma música chamada Planeta Água, né, de Guilherme Arantes. Quem puder ouvir, ouça. Música bem interessante, que fala inclusive disso, da dinâmica natural e da intervenção humana sobre essa dinâmica natural. Bem bonitinha a música. E a música fala disso, né? Terra, planeta, é o estrofe principal, é o verso principal, melhor dizendo. Bom, de fato, vendo de cima, a Terra é azul e a dimensão de água do planeta é de 2/3 em relação à superfície do planeta. Só que dessa água existente, olha aqui, mais de 97% da água presente no planeta é salgada. Do restante da água doce, apenas 0,4 está na superfície, circulando por rios, lagos, na umidade do ar, no solo e nos seres vivos. Ou seja, essa ilustração aqui, vocês estão vendo esses pinguinhos todos? É como se esses pinguinhos todos fossem água disponível no planeta. Desses pinguinhos todos, 97,5% é salgada. Está aqui. São os oceanos, as águas nos oceanos. Apenas 2,5% de toda a água disponível do planeta é doce. Esse recurso tende à escassez, por conta dos elementos que eu relacionei anteriormente. Não é? E olha só, se parece pouco, considere comigo, desse total de água doce no mundo, então vamos lá, desse daqui, de 2,5, 30,1 são águas subterrâneas, em aquíferos e lençóis freáticos. Não é? O Brasil, por exemplo, é bastante rico em águas subterrâneas.
69,5% estão em geleiras ou cryo, solos congelados. Cryo soil. Tá bem? 66, tanto é que países, por exemplo, como Rússia, como Canadá, são países que têm mais reservas de água doce do que o Brasil. Só que a água doce deles está em estado sólido, é congelado, né? No nosso caso, nosso país é o país que tem a maior quantidade de água doce líquida sobre a superfície do mundo. Tá bem? Especialmente por conta da bacia amazônica, mas não unicamente, não é? E olha só apenas 0,4% que está em lagos, como foi dito anteriormente, né? Rios, plantas, animais, ou seja, é a água que abastece a humanidade. Então, tem muita humanidade, tem muita gente para esse recurso que é pouco. E aí você tem tensão, você tem situações, várias situações do mundo, chamadas situações hidroconflitivas. Essa foi uma questão de prova muito difícil da SpaceX de há 2 anos, falando de situações hidroconflitivas aqui nas colinas de Golã, não é? As colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, o rio onde Jesus foi batizado, é uma área sagrada para as três religiões monoteístas, né? Do mundo, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pois bem, e é uma região desértica e semidesértica. Imagine só, nesses espaços de escassez de água, você ter um acesso e controle a um curso hídrico permanente. Então tem rios permanentes e rios temporários, né? Ou intermitentes. Temporários ou intermitentes são aqueles que secam durante um período, durante uma estação. Os permanentes são os que têm água o ano todo, ainda que a vazão mude, não é? Olha só, então essa é uma situação de forte tensão hidroconflitiva. Outra situação hidroconflitiva aparece aqui ao sul do Egito, entre o Sudão e o Egito. Por quê? Por aqui passa Etiópia, Sudão e Egito recebem águas do Nilo, do rio Nilo, dos maiores rios do mundo, que nasce no Planalto dos Grandes Lagos, região de altitude no centro da África, e desce em direção ao Mar Mediterrâneo. Tá certo? Nessa passagem, o rio Nilo cruza o maior deserto do mundo, somente isso, o deserto do Saara. Então imagine a importância desse rio para esses países. Bastante importante. Você fala, professor, mas a água todo mundo pode usar, verdade. É verdade isso. Mas olha só a situação de tensão quando um país que está presta atenção nessa palavra, mais a montante, mais próximo da cabeceira do rio, constrói uma barragem. Sudão construiu uma barragem aqui, no rio Nilo. Ele vai passar a controlar a vazão da água do rio Nilo a jusante. Então, montante em direção à cabeceira do rio, jusante em direção à foz, à desembocadura do rio. Não é? Então, para o Egito, isso vai ser um problema. Essa barragem construída aqui no Sudão vai ser um problema. Por quê? Porque essa barragem construída vai controlar o fluxo de água de um rio absolutamente importante, não só pela história, mas para o cotidiano dos egípcios que vivem à margem do rio Nilo. Não é? Aqui você tem, eu recomendo que vocês leiam esse material, foi da revista Atualidades, né? Várias situações hidroconflitivas no mundo. Não dá para eu destacar e comentar cada uma delas nesse tempo de aula que nós temos. Então, eu comentei 2 que já caíram, inclusive, na SpaceX, e deixo as outras como referência para vocês. Não é? Caminhando muito rapidamente agora, eu vou passear com vocês pelos principais rios do mundo. Não é? Aqui você tem o maior rio de todos, o Amazonas. Durante muito tempo falava-se que o Nilo era o maior, mas mudou a metodologia, né? A nascente do rio é o seu afluente mais distante, não o maior afluente. E com isso, o rio Amazonas, além de ter a maior bacia, o maior volume d'água,
é também o maior rio do planeta, o rio Amazonas, né? Aqui você tem o rio Nilo. Vamos lá, vamos por aqui. A bacia do rio Paraná. Na verdade, aqui está Paraná, mas é a bacia do rio Prata. Paraná é o afluente no Brasil, está aqui destacado, tá certo? É a bacia do rio Prata, importantíssimo. Então, os três principais aqui da América do Sul: Amazonas, sem dúvida. Podemos falar do São Francisco, certamente bem importante. O Orinoco, que é um rio que passa pela Venezuela, também bastante importante, da Venezuela, Colômbia, Guiana. A bacia do rio Prata, aqui em cima o Mississippi, Missouri. No Canadá, o rio São Lourenço. Na Europa, você não tem rios grandes, rios caudalosos, né? Pela dimensão, inclusive, do continente. Mas tem alguns rios bem importantes, inclusive historicamente. O rio Danúbio, que passa por mais de 7 países. O rio Ruhr, importante na Alemanha, o Reno-Ruhr, por conta do desenvolvimento da atividade industrial. O rio Sena, na França. O rio Tamis é pequenininho, mas onde surgiu, onde nasceu a primeira revolução industrial no Reino Unido. O rio do Pó, no norte da Itália. E o maior rio europeu, o rio Volga, que deságua no mar Cáspio. Beleza? Dois mares interiores aqui, né? Mar Negro e Mar Cáspio. O mar Mediterrâneo também é um mar interior, com abertura de um estreito, o Estreito de Gibraltar, não é? E tem mares que são mares abertos, como no Golfo do México ou o Mar do Caribe, você tem um mar aberto, tá certo? Na Ásia, tem alguns rios do norte da Ásia, que passa pela Sibéria, que são rios que passam por uma região pouco povoada e que congelam em boa parte do ano. Então a sua utilização é dificultada, né? Certamente na Ásia merece muita atenção os rios que correm para o Mar da China, o Mar Amarelo, como o Huanghe, o Yangtze-Kiang e o Mekong. O Mekong passa pelo Vietnã, aparece muito em filmes que retratam a Guerra do Vietnã, não é? Além desses todos, tem dois rios que cortam a Índia em sentido contrário. Todos esses rios aqui nascem em áreas de grande altitude e são rios de regime, guarda isso que é importante, nival, ou seja, nascem do derretimento da neve. Os rios brasileiros, por exemplo, eles têm regime pluvial, são retroalimentados pela chuva. O único rio brasileiro que tem regime misto, ou seja, pluvial e nival, é o rio Amazonas, que o nascimento do rio Amazonas está vinculado ao derretimento da neve dos Andes, nas terras do Peru, por exemplo. Tá certo? Beleza? Esses rios que eu estava falando aqui são rios de regime nival e dois deles são importantíssimos, que cruzam o norte da Índia de um lado e do outro, né? Que é o Indo, segue para a porção oeste e o Ganges segue para a porção leste, desaguando em Bangladesh. O Ganges caiu no ano passado, se eu não me engano, na tua prova. Então esse é um assunto que pode pintar sim, não é? Esses rios são rios importantes e são rios, imagine você, que estão passando na área mais densa do mundo em relação à ocupação demográfica. Essa área aqui do sul e sudeste asiático é onde está cerca de metade da população mundial. Quase 4 bilhões de pessoas vivem nessas plagas. E daí imagine que esses recursos hídricos são, além de ter um fator histórico, cultural, religioso, tem também uma forte importância no assentamento dessa população aqui. Pelo fornecimento, onde tem rio, tem água, tem besteira, claro que tem, né? Tem água, tem vida, não é? E tem energia. Então, fundamental a vida, e não por um acaso, essa região de grande ocupação demográfica está sim vinculada aos rios. Vamos lá, galera. Vamos passear rapidinho pelos continentes, de forma mais precisa, né? Um olhar mais direcionado. Que você tem o Rio Nilo, olha o que eu falei, Sudão, Egito e Etiópia. Sudão e Egito
perdão, Sudão e Etiópia, mais a montante, Egito, mais na direção do delta do Rio Nilo, do estuário. É o único rio da África, pessoal? É evidente que não. Tem dois outros rios muito caudalosos e importantes. O rio Níger, que passa inclusive por uma área desértica no Mali e desce para a Nigéria, e a bacia do rio Congo, que é uma bacia com grande volume de água, porque nasce num perfil climático similar ao perfil amazônico, só que é menor que a bacia amazônica. Né? Aqui você tem os da Europa, já falamos sobre eles, né? O Volga aparece aqui, bem, mas segue para cá, e aqui alguns que eu destaquei, o Rio do Pó, o Rio Thames. Olha, o Thames é pequenininho, mas bem importante, passa pela capital do Reino Unido, por Londres, né? Aqui o Rio Sena, passando pela região de Paris, o Reno Ruhr, que é a região industrial, né, da Alemanha, enfim, bem típico do continente europeu, né? Não são rios gigantescos, como aparece de repente em outros continentes, mas são rios de uma área densamente ocupada e absolutamente fundamentais para a vida e para o desenvolvimento das culturas dessas regiões. Destaque aqui é o rio Danúbio, que é um rio grande e que passa por vários países da antiga ex-Iugoslávia, da Europa Oriental, né? Como o litoral europeu é bastante recortado, você vai ter vários mares, né? Mar Báltico, Mar do Norte, Mar da Noruega. Alguns mares, como vocês estão vendo, são mares abertos, outros são mares interiores ou fechados, como o Mar Negro. Ficou horrível essa imagem, mas serve. Dos rios da Ásia, que eu comentei, né? Destaque Tigres e Eufrates, que passam pelo Iraque, desaguando na região do Kuwait. São rios importantes pela ocupação histórica, desenvolvimento da primeira cidade do mundo, por exemplo, Tadiu, está aqui. O rio Huanghe Yangtze-Kiang, amarelo e azul, não é? Seria a tradução. E o rio Mekong, todos eles desaguando nessa porção extremo oriental da Ásia, e os dois da Índia que eu destaquei. O rio Indo, você percebe que o rio Indo faz o limite da Índia com a China e passa pelo Paquistão, e o rio Ganges, que passa pela Índia e deságua em Bangladesh. Nos Estados Unidos, Estados Unidos e Canadá, certamente merece destaque um sistema hídrico, né? Do rio São Lourenço, que deságua no norte do Canadá, inclusive tem dificuldade de navegação por conta de congelar parte de suas águas na parte mais rigorosa do inverno. O sistema dos Grandes Lagos, formação vulcânica de relativa altitude, que tem que forma esses lagos de água doce interiores, né? E não está conectado aos grandes lagos naturalmente, mas por canais artificiais sim, o sistema do Mississippi Missouri, dois grandes rios que cortam as planícies centrais norte-americanas e desaguam no Golfo do México, tá bem? Há uma ligação feita artificialmente que possibilita que um navio entre na bacia do Mississippi Missouri, acesse os grandes lagos e siga pelo rio São Lourenço até o norte do Canadá. Interessante isso, não é? É a engenharia humana possibilitando a circulação hídrica, que é uma forma de circulação bastante interessante, porque também barata. Aqui eu coloquei só para não deixar de mencionar, não é? A Oceania é um continente praticamente todo ele insular e merece destaque, a maior de todas as ilhas, o país Austrália, não é? Tem alguns rios importantes, especialmente na sua área mais povoada, onde está a capital Melbourne, então, onde estão cidades importantes como Sydney, né? Canberra, que é a capital, né? Desculpem. Mas realmente não merecem, localmente, é claro que são muito importantes, mas do ponto de vista global, menos importantes do que os que eu falei anteriormente.
Vamos pensar nas regiões hidrográficas brasileiras? Vamos tentar avançar aqui nesses últimos 10 minutinhos de aula? Então, olha só, qual é a diferença, professor, de bacia para região hidrográfica? Não entendi. Eu vou explicar aqui. Uma bacia é como, você sabe, bacia de água, é como se fosse uma bacia mesmo. Ou seja, existe a rede de drenagem, que é por onde o rio corre. O rio com seus afluentes, subafluentes, ou então afluentes primários, secundários, terciários. Tá certo? Afluente é o rio anexo ao rio principal. Então, a rede de drenagem é formada por esses filamentos, né, que se encontram. Essa rede de drenagem banha, hidrata uma área separada por regiões de altitude, os chamados divisores de água. Essa área, então, banhada pela rede de drenagem de um rio principal com seus afluentes, é chamada de bacia hidrográfica. Então, aqui você tem algumas regiões hidrográficas brasileiras que são formadas por bacias. A bacia do rio Amazonas forma essa imensa região do Amazonas, região hidrográfica amazônica. A bacia do Tocantins-Araguaia forma a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Bacia do rio Paraguai, região hidrográfica do Paraguai. Bacia do Paraná, região do Paraná. Bacia do São Francisco, olha só. A bacia do São Francisco, o maior rio, não a maior bacia exclusivamente nacional é o Tocantins-Araguaia, mas o maior rio está aqui, o São Francisco. O rio principal com seus afluentes formam uma bacia hidrográfica. Por outro lado, existem regiões hidrográficas que são formadas por várias pequenas bacias. E aí não guardam o nome de uma bacia, e sim da localização, como por exemplo as que estão na margem atlântica. Aqui você tem, por exemplo, no Atlântico Leste, a região hidrográfica do Atlântico Leste. Você tem vários pequenos rios aqui. O Paraguaçu, por exemplo, não é? São vários pequenos rios. O conjunto dessas pequenas bacias formam região hidrográfica. Então, nem toda a região hidrográfica é formada por uma única bacia, tá certo? Ainda que no nosso caso, no caso do Brasil, você tenha várias bacias que formam regiões hidrográficas. Espero que tenha ficado claro a distinção. Eu vou trabalhar com algumas das principais, tá certo? Certamente a mais importante, a bacia do rio Amazonas. O rio principal não é um rio que corra na parte do Brasil. Claro que na sua nascente lá ele desce da região dos Andes, formando cascatas e tal, mas quando entra no território brasileiro pelo Acre, a altitude que ele percorre é de apenas 80 metros, é muito pouco para essa imensa distância. Então não é um rio passível de grande uso de formação de hidrelétricas. No rio principal. Mas os seus afluentes, deixa eu ver se aparece. Então aqui você tem a região montante, cá a região ajusante, não é? Aqui você tem a margem esquerda. Como é que eu sei qual é a margem esquerda e a margem direita, professor? Eu tenho que ficar no sentido da água do rio, não é? O rio Amazonas corre nessa direção, então de um lado margem esquerda, do outro lado margem direita. Os afluentes da margem esquerda e da margem direita nascem nas terras altas do Brasil, tanto ao norte como no sul. E daí a bacia amazônica é a bacia que tem maior potencial hidroelétrico do Brasil. Uma das maiores do mundo, inclusive. Ou seja, tem volume d'água e os seus afluentes, não o rio principal, mas os seus afluentes descem de terras altas. Isso dá a essa bacia uma grande capacidade hidroelétrica. Mas não tem tantas usinas, é verdade? É verdade. Tem um problema ambiental aqui e tem o fato de que essa é a nossa região menos povoada. Transportar energia hidrelétrica via fios perde-se muito dinheiro. Então, ainda que algumas importantes usinas tenham sido criadas aqui recentemente, por exemplo, no Rio Madeira, a usina de Jirau e Santo Antônio, no Rio Xingu, a usina de Belmonte, junto a Altamira.
Essas usinas são bem importantes e tendem, inclusive, a abastecer o centro do Brasil em momentos de crise energética. Mas, construir uma usina na região amazônica, você alaga uma vasta área, possivelmente área florestada, de ocupação muito antiga, e tem, sim, fortes repercussões socioambientais. O que são os meandros do rio, né? Meandros são curvas do rio Amazonas, que é um rio que corre por planície, a planície do rio Amazonas, como nós já sabemos, é um rio que forma muitos meandros. Aqui você tem os dois maiores aquíferos do Brasil, né? E eu vou diferenciar aquífero de lençol freático. Sobre a crise hídrica, eu já comentei, vou só trazer um outro elementozinho aqui para nós discutirmos a crise hídrica, né? O maior aquífero do Brasil, dos maiores do mundo, é o aquífero Guarani. Ele não é de águas exclusivamente nacionais. São águas subterrâneas infiltradas em terras porosas. É a diferença básica do aquífero para o lençol freático. Lençol freático é como se fosse um lago subterrâneo, não é? Você pode perfurar e ali aparece o poço artesiano quando você alcança o lençol freático. É uma prática muito comum no Nordeste, que o solo é raso, é um neossolo, não é? E aí você perfura, alcança a rocha impermeável e nesse espaço você tem os lençóis freáticos, né? O aquífero é água infiltrada em rochas, normalmente formações sedimentares, né? Com rochas porosas. O aquífero Guarani possui águas no Brasil predominantemente, mas também no Paraguai, na Argentina e no Uruguai, né? E já convive, apesar desse imenso reservatório, que é utilizado inclusive, viu? Porque dele saem nascentes e você pode explorar perfurando e extraindo essa água. Mas já existem dois problemas associados ao aquífero Guarani. Um deles é um problema legal, porque como são águas internacionais, quer dizer, que envolvem o interesse e a posse de 3 países, isso é negociado dentro do Mercosul, inclusive. E depois, essa região, nos 4 países, é uma região fortemente explorada, ocupada e explorada pela agricultura comercial. O que isso tem a ver, professor? Tem a ver que tem muita infiltração de pesticidas, de herbicidas, de insumos químicos que por vezes poluem a água no subsolo. A água que se extrai já vem poluída, o que é certamente um problema. O aquífero de Alter do Chão fica na região norte, você percebe que acompanha parte da região amazônica, do rio Amazonas. Ele não foi todo mapeado, acredita inclusive que ele possa ser maior do que o aquífero Guarani. Mas ele está numa região que já tem muita água sob superfície. Então, ele praticamente não é explorado, diferente do aquífero Guarani. Eu tenho que avançar aqui, gente, por causa do horário. Aqui você tem outra bacia importante, a bacia do rio Araguaia-Tocantins. Percebam vocês que aqui está Goiânia, não é? Aqui está a outra capital, Palmas, tá bem? E o DF está por aqui, não é? É bom lembrar que aqui no DF tem um parque chamado Encontro das Águas, que é um parque que tem nascentes de 3 grandes bacias brasileiras, do Tocantins Araguaia, do São Francisco e do Rio Paraná. Interessante isso, né? Está no Planalto Central brasileiro, então você tem nascentes de 3 grandes bacias. O Tocantins Araguaia, ele é um rio, ele é uma bacia exatamente ou amplamente utilizada por conta da expansão da fronteira agrícola, não é? Aqui você tem a capital Palmas e aqui você tem a região de Matopiba, que é a área do fronte da agricultura comercial no Brasil. Matopiba é um acrônimo feito a partir das siglas de 4 estados: MA de Maranhão, TO de Tocantins, PI do Piauí, BA de Bahia. Matopiba é essa região aqui. E o rio Tocantins, a bacia do Tocantins-Araguaia, são amplamente utilizados, tanto para o escoamento como para a hidratação, não é? Expansão da fronteira agrícola, importante. Aqui você tem a bacia, lembra que eu falei que a bacia amazônica é a de maior uso, perdão, falei besteira.
A bacia amazônica é de maior potencial hidroelétrico do Brasil, mas não é a que tem maior potencial instalado. A que tem maior potencial instalado é exatamente essa daqui, a do Paraná, a bacia paranaica. Por um motivo óbvio. Primeiro que é um rio de planalto, que tem muita queda d'água. O que você precisa para uma hidrelétrica? Você precisa de rio volumoso, com queda d'água e próximo a grandes cidades. A bacia do Paraná tem isso. Não é à toa que você tem o pipocar diversas represas para fornecimento de água e principalmente de energia hidrelétrica. Inclusive a maior de todas, aqui uma das maiores do mundo, só perde para de Três Gargantas na China, que é a represa de Foz do Iguaçu. Tá certo? Uma represa binacional, Paraguai e Brasil. Como é um rio de planalto, para viabilizar a navegação você precisa do uso de eclusas, né? Essa daqui é uma eclusa. É um elevador hídrico. Essa parte do rio que está o mouse aqui é mais alta que a de cá. O navio não tem como descer aqui, a barca não tem como descer. Então você faz um elevador hídrico. O barco entra aqui, fecha-se essa comporta, diminui-se o volume da água até ficar no nível do rio que segue e abre-se essa comporta, ele segue para lá. Da mesma forma para subir. A única hidrovia moderna que nós temos das grandes bacias é essa do Paraná, né? Há muita navegação no Amazonas, muita. A navegação fluvial é muito importante, mas utilizando o que há de natureza, sem grandes instrumentos de engenharia, né? Sem grandes intervenções técnicas. Eu tenho que finalizar a aula, galera. Vamos seguir aqui. Aqui está a bacia do rio Paraguai, que forma o Pantanal Mato Grossense, né? Vou levantar que vem algumas informações aqui. O Pantanal é a maior planície alagadiça do mundo, não é? Numa área de planície. Essa planície alagadiça está muito ligada ao rio Paraguai e ao sistema de chuvas. Então nós temos, como agora, invernos secos, quando se forma aqui a estação das terras, mas os verões chuvosos, quando a planície fica praticamente toda alagada. Isso gera uma dinâmica local. Quem já morou por essas regiões aqui sabe o que eu estou falando, não é? Por outro lado, o amplo uso econômico, seja a mineração, por exemplo, no maciço do Urucum, seja a pecuária e a agricultura, está vinculada à área de expansão da agricultura e pecuária comercial, repercute em problemas ambientais para o rio e para a planície alagadiça como um todo, não é? Queria chamar a atenção para vocês sobre uma coisa. Tem 3 regiões hidrográficas brasileiras que nós estudamos independentemente, como vocês viram lá naquele primeiro mapa. A região hidrográfica do Paraguai, a região hidrográfica do Tietê-Paraná e a região hidrográfica do rio Uruguai. Eles aparecem isoladamente no Brasil. Quando nós diminuímos a escala e olhamos mais de cima, nós percebemos que as águas dessas 3 regiões hidrográficas ou bacias hidrográficas, elas se encontram em uma bacia maior, que é a segunda maior bacia da América Latina, que é a bacia do Rio Prata. Percebam vocês que as águas do rio Paraguai, Paraná e Uruguai se encontram na desembocadura do Rio Prata entre Montevidéu e Buenos Aires. Tá bem? Finalizando a aula em diferentes regiões hidrográficas brasileiras, como eu falei, a bacia do Rio Prata, que foi importantíssima durante o período colonial para ter acesso às minas dos Andes, minas de pratas do Peru, do Chile, da Bolívia, hoje é chamada de hidrovia do Mercosul, por conta do escoamento da produção agrícola, especialmente agrícola, dessa região. Finalizando, nós temos o Rio São Francisco. Tem 3 nomes, tem alguns nomes que ajudam a explicar o Rio São Francisco. Velho Chico, por conta da aproximação emotiva, várias vilas coloniais que estão presentes aqui. Rio dos Currais, porque ele foi um fator de interiorização a partir da pecuária. Rio da Integração Nacional, porque ligava o litoral da cana-de-açúcar ocupada às Minas Gerais. Então ligava essas 2 regiões e possibilitava o circuito e o abastecimento. E por fim, Nilo Brasileiro, porque é um rio, um grande rio, o maior exclusivamente brasileiro, que percorre o nosso semiárido
e percorre de forma permanente. Os seus afluentes, alguns afluentes são temporários, mas ele é um rio permanente. Beleza? Aqui está uma imagem da transposição das águas do Rio São Francisco. Parte dessas obras já aconteceram, parte ainda está em curso. A ideia é utilizar de sistemas de engenharia para bombear a água do médio-baixo São Francisco para áreas de altitude e, a partir daí, de canais artificiais, perenizar rios que são temporários na região do semiárido brasileiro. Essa é uma boa discussão que a gente pode voltar a enfrentar adiante. Certamente levar água para uma região seca é importante, mas é bom lembrar que no semiárido nordestino, quem tem terras próximas a leitos hídricos são os grandes proprietários, então não muda efetivamente a estrutura social local. Valeu, gente! Grande abraço, continuamos adiante. Tchau, tchau!